Olá, quarto ano, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, tá? Lembrando aí que os portugueses chegaram ao Brasil dia 22 de abril de 1500 e aqui já tinha habitantes, os indígenas já habitavam aqui, os indígenas já moravam aqui, tá? Então essas terras já tinham donos. Porém, os portugueses, pelo Tratado de Tordesilhas que nós já falamos, se julgavam aí já donos dessa área do planeta Terra, tá? E aí, quando eles chegaram aqui, tem até uma carta do Pero Vaz de Caminha que tem um trechinho aí, tá? Eles sempre levavam um escrivão, né? Naquelas viagens, eles sempre levavam um escrivão para relatar aí, para fazer um diário de bordo, para relatar aí sobre a viagem, o que aconteceu, como que aconteceu, certo? E aí, o Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta aí com muitas e muitas páginas, relatando para o rei de Portugal naquela época, o Dom Manuel, sobre tudo que foi encontrado aqui, certo? E aí tem um trechinho dele falando sobre os indígenas, tá? E aí nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ler. Está até na atividade número 5. Olha lá. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Então, o que aconteceu? Aí eles percebiam que, naquela época, os, na Europa, o clima da Europa é um clima mais frio. Então vocês percebiam que naquela época, a gente percebe que naquela época as roupas eram muito mais grossas, eram muito mais tecidos, não é? Então, os portugueses chegaram aqui com todas aquelas roupas e os indígenas não usavam roupas ou usavam muito poucas roupas, não é? Então eles falam aí que eles não cobriam as vergonhas, ou seja, não cobriam os órgãos sexuais, não cobriam nada, certo? Porque eles para eles era natural andar daquela forma, não é? Os indígenas, para eles era comum estar daquela forma. Já para os portugueses, não. Então vamos, foi aí o primeiro contato deles, então a primeira descrição aí sobre o que os portugueses acharam a respeito dos indígenas, certo? Mas pensando aí que quando eles chegaram aqui, não tinha só um grupo indígena, tinha vários grupos indígenas com modos de viver diferentes. Mas algumas coisas deles, alguns costumes eram comuns. Por exemplo, aí a alimentação, né, que era peixes frescos, carne de caça, frutas e raízes, o uso de pouca ou nenhuma vestimenta, né, o hábito de dormir em redes e tomar banho diariamente. Esse fato de tomar banho diariamente aí, para os portugueses é algo novo, porque eles não usavam tomar banho sempre, né? Agora os indígenas eles tinham o hábito de tomar banho todos os dias, certo? Tomar banho sempre, certo? Agora, para os portugueses não. Os portugueses tinham o hábito de tomar banho de vez em quando julgasse necessário, certo? Além disso, a alimentação deles era diferente, não era baseada só em coisas da natureza. Eram, por exemplo, queijo, azeite, carnes e peixes secos e salgados. Por que peixes secos e salgados? Porque o peixe seco ele é melhor conservado, não é o peixe salgado. E como ele é um país que está ao lado do mar Mediterrâneo, é possível encontrar ali peixes que vivem em água salgada. E esses peixes que vivem em água salgada, normalmente eles são salgados também, como por exemplo o bacalhau, certo? Além disso, pães feitos de trigo e outros cereais. Usavam muitas vestimentas de tecidos pesados e não costumavam tomar banho com frequência, certo? Aí nós vemos aí um pouquinho da carta. Na número 7, ela propõe aí falar um pouquinho dessa carta de Pero Vaz de Caminha, que é a carta de achamento do Brasil aí, que é a nossa primeira, é a certidão de nascimento aí do nosso país. E aí, nessa carta, ele fala também, não só dos indígenas, ele fala da terra, ele fala dos animais, ele fala das plantas, certo? E naquela época, por exemplo, uma carta podia demorar meses para chegar, ou seja, então a embarcação levar essa carta para o rei Dom Manuel. Hoje em dia, nós temos outras formas de se comunicar mais rápido. É claro que a carta ainda está comum, não é? As pessoas ainda usam enviar cartas, né? Algumas pessoas.
Agora, hoje em dia nós temos aí e-mail que chega na hora, não é? Nós temos as mensagens de WhatsApp que também chegam na hora, ou outros aplicativos. Nós usamos aí redes sociais que mandam as mensagens aí na hora que enviou a mensagem já chega para outra pessoa. Então, nós temos aí um pouquinho diferente, né? Para entrega nós temos o Sedex, que é muito mais rápido, o serviço de correio, que são muito mais rápidos. Naquela época não tinha serviço de correio, tá? Vamos lá. Com o passar do tempo aí, continuando, com o passar do tempo, eles, os portugueses começaram a adquirir aí como que eu posso dizer, a pegar para eles, né, a somar aí, a juntar para eles alguns elementos aí, né, gente, alguns costumes dos indígenas, né? Da mesma forma, os indígenas pegaram alguns costumes dos portugueses, certo? Vamos lá. Então, os portugueses adotaram costumes indígenas como, é, vamos lá, canoas indígenas, ou seja, os indígenas utilizavam as canoas para andar nos rios, passaram a utilizar também as canoas, passaram a utilizar o arco e flecha para pescar e o tacape para caçar, não é? Começaram a cultivar alimentos da culinária indígenas, por exemplo, o milho, a mandioca, o amendoim. Começaram a dormir em redes e usar roupas mais leves feitas de algodão, não é? E passaram aí a fazer também o uso de plantas medicinais, não é? Essas plantas, como elas eram muito conhecidas pelos indígenas, eles utilizavam elas para curar algumas doenças, para curar feridas, né? E agora, né, passaram a ser utilizadas também pelos portugueses esse conhecimento. Agora não, naquele momento, né? No entanto, o contato aí com os portugueses também trouxe várias consequências para os indígenas, que não foram tão boas assim. Se nós formos pensar um pouquinho, os indígenas, não fala aí no texto, mas os indígenas foram os primeiros povos que os portugueses tentaram também escravizar, tá? E também tentaram catequizar, né? No entanto, vieram vários padres para cá, inclusive os jesuítas, para tentar catequizar os indígenas, ou seja, convertê-los ao catolicismo, tá? E aí, mas isso não é o assunto de agora. Mas os portugueses trouxeram algo que não é muito bom para os indígenas também. Eles trouxeram várias doenças que não existiam na América, que é o lugar onde nós estamos, não é? Que é o lugar onde os indígenas estavam, tá? Então, eles trouxeram, que é o lugar onde o Brasil fica. Então, eles trouxeram várias doenças, aí com eles vieram várias doenças, como a gripe, o sarampo, a catapora, a varíola, malária, pneumonia, a febre amarela, que não existiam aqui antes. Por isso, os indígenas não tinham anticorpos para lutar contra essas doenças, porque eles não tinham tido contato com essas doenças. Então, o corpo deles não defendiam dessas doenças, certo? O que aconteceu aí que levou à morte de muitos indígenas.